Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Amigos e amigas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube, dos patriotas da direita e conservador. Somos contra o terrorismo, traficante e comunismo e todos os covardes políticos que fazem parte desse sistema caótico e melancólico. São verdadeiros covardes por não respeitar a Constituição Federal do Brasil. Não somos covardes. Queremos todos esses criminosos presos, etc. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Chapan, a voz da verdade. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Quem está falando é o Emilate, o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, justiça particular, justiça paga. Urgente. Atenção, atenção. Se requer muita atenção. Já está determinada o procedimento de pacificação, tentando imediatamente a reunião de rendição com o senhor Putin da Rússia, a que imediatamente a União Europeia opta pela sua gestão. Fica a OTAN já sem características. Está decretada a prisão do representante da Ucrânia, sócio do Biden, sócio do Lula. Biden deu para o Lula 50 bilhões de dólares neste último evento no Rio de Janeiro. Eles estão arrecadando dinheiro para se fortalecer na Europa. Então, o reino de Sua Majestade Charles deu um crédito em libras, emprestou dinheiro para a Ucrânia, mas não tem dinheiro que possa ser transferido. E quem fizer isso entra na lei do Emilate, na lei de confiscos de ativo em todo o planeta, todos os bens confiscados. Então, nós determinamos, por favor, entendam, senhor Eduardo Bolsonaro, o senhor é da Polícia Federal, na função deputado federal da República Federativa do Brasil. Os seus inimigos já decretaram prisão para todos os senadores, prisão para todos os deputados. Eles se encontram cerceados, ou seja, todo aquele que não obedecer ao Lula será colocado na prisão em uniforme
uniforme, conluio do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que já estabeleceu que todos, senadores, governadores, prefeitos e também autarquias, Polícia Federal, todo mundo, Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo vai estar sujeito à determinação do Supremo Tribunal Federal. Isto já está sendo posicionado. Precisamos, senhor Eduardo Bolsonaro, combatente da Polícia Federal, da liberdade do povo, da República Federativa do Brasil, permaneça nos Estados Unidos da América. Estamos providenciando ao que o senhor esteja acautelado pelo Emilate, o senhor e os seus parentes, todos acautelados, sua família acautelados pelo Emilate. Sabemos da covardia anti-Brasil identificado. Estamos já com a captura desse GovBR. Eles não querem entrar em acordo. Então precisamos que o senhor Eduardo Bolsonaro permaneça no território dos Estados Unidos da América imediatamente, como também todo aquele que tenha perseguição, faça os Estados Unidos da América sua extensão de lar ao combate destes terroristas que eles alegam ter milícias, estão dispostos a abrir os presídios para os mercenários aparelhados de fuzil, bombas, estabelecer o terror na população civil da República Federativa do Brasil. Estamos já determinando a contra-espionagem das Forças Armadas, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, das autarquias livres. Que saibam, vocês também serão vítimas deste terror que se apossou através de amotinação de funcionários públicos que estão a combater através de medidas opressivas e imorais contra a população da República Federativa do Brasil. Estamos já no combate, estamos já com logística que não podemos revelar. Então, permaneça imediatamente nos Estados Unidos. O dinheiro de Inácio Lula da Silva, que comprova Biden, Obama, Bush, todos já com o seu falecimento através da lei Motvix, que confisca qualquer bem, qualquer dinheiro em qualquer lugar do planeta, e todo aquele que queira compartilhar desse procedimento de medidas opressivas e imorais que estão a submeter a população da República Federativa do Brasil e a população da República Federativa do Brasil, seu território. Já descobrimos o objetivo desta organização, Foro de São Paulo, China, Norte-Coreia. Vocês querem diminuir de 7 bilhões de seres humanos no planeta para 1 bilhão. E já estão identificados os ventos a serem aplicados na população civil. Por favor, viralize isto.
Meu Pix de sobrevivência, plataforma banco, Mercado Pago. Nós queremos imediatamente o senhor Messias Bolsonaro na presidência da República. Ainda no dia de hoje, domingo, as diretrizes já foram tomadas. Não haverá misericórdia. Vamos colocar vocês, os que sobrarem, né? Os que não se amotinarem, os que não afrontarem as tropas de coalizão em aviões rumo a Cuba. Entenderam? Estou sendo claro. Quem está falando aqui é o interventor pela emenda 45. Vocês mexeram com quem não devia. E nesse momento, quero passar a palavra a ele que nos defende à noite, escondido em seu quarto, em seu leito, porque a Bíblia diz: de joelhos dobrados vencerá, através da oração alcançará. Ele que tem orado por a nossa nação, e partiu dele a ideia desse manifesto e desse movimento. E foi através de oração e tocando o seu coração que ele nos uniu. Quero passar a palavra a ele, coordenador do nosso evento, Pastor Silas Malafaia. Bom dia, povo abençoado do Brasil. Você tem uma pessoa passando mal, vê aí o pessoal, ó, traz aqui para poder passar. Abre um corredor. Abre aqui um corredor, por favor. Traga aqui a pessoa. Pessoal aí do apoio. Por obséquio. Vamos? Vamos, pessoal do apoio. Isso. Ok. Deixa passar. Tem bombeiro, tá todo mundo aí. Pronto. Povo abençoado do Brasil, preste atenção, por favor, que nós estamos falando em anistia, mas você precisa entender por que essas pessoas estão presas. Eu vou fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana. Então eu vou fazer uma declaração e vou provar minha declaração. O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso! Então vamos às provas. Quando você faz uma acusação desse nível, você não pode usar bravata. Você tem que provar. Onde é que começa a história de crimes de Alexandre de Moraes? Há quase 6 anos atrás, ele passou a presidir o inquérito de fake news. Esse inquérito é imoral e ilegal, porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição, que é obrigado. A partir desse inquérito, Alexandre de Moraes, ele estabelece o crime de opinião. Como no Estado democrático de direito, você tem crime de opinião? Ele rasga o artigo 5º, inciso 4º, a liberdade de expressão, e ele estabelece a censura. Artigo 220, parágrafo 2º da Constituição, diz que a censura é vedada. A partir daí, ele cerceia redes sociais de brasileiros, de políticos, prende gente por opinião e tem gente exilada no exterior por causa de opinião. E aí você vai para uma sequência de crimes desse ditador. A coisa é mais grave do que a gente está falando aqui ou pensando.
Para vocês terem uma ideia, agora o Ministério Público da Espanha, Alexandre de Moraes, pede a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, crime de opinião. O Ministério Público da Espanha dá uma lambada em Alexandre de Moraes. O que para você é crime, aqui na Europa é liberdade de expressão. Se a gente continuar, Alexandre de Moraes, todo brasileiro, artigo 5º, inciso 55 da Constituição, tem direito ao duplo grau de jurisdição. O que é isso? O direito de você recorrer às instâncias. Lula e sua quadrilha foram condenados em todas as instâncias com amplo direito de defesa. Ele rasga o artigo 102, que diz: quem tem foro no Supremo, essas pessoas foram cerceadas do devido processo legal. A coisa é muito séria, minha gente. Essas pessoas não tiveram direito a recorrer nada. Sabe qual é o crime? Golpe de Estado e ação violenta contra o Estado Democrático de Direito. Isso é uma piada. Isso é uma safadeza. E se você continuar, você vai ver que Alexandre de Moraes rasga várias leis. Vou citar uma: 12.850/2013, artigo 4º. A delação premiada tem que ser espontânea. O Brasil viu o que Alexandre de Moraes fez com o Coronel Cid. Olha, já tem uma ordem de prisão contra você. Se você não atender o que a gente está falando, a tua família, tua mulher e tua filha, nós vamos continuar o processo. Isso também é abuso de autoridade. Para vocês entenderem, você quer ver uma outra? O Código de Processo Penal, o artigo 254 diz sobre suspeição de juiz. Alexandre de Moraes declarou que ele é vítima, que havia um complô para matá-lo. Ele não pode presidir esse inquérito porque ele é vítima. Eu podia continuar mostrando para vocês as leis que ele rasgou. Presidente Bolsonaro, ele rasga leis de tratados internacionais do Brasil. A Convenção da ONU contra a Tortura. Não se pode aceitar ameaça de ninguém em processo judicial. O Pacto Internacional de Direito Político, artigo 14º, livre a sua defesa e você não pode auto-se incriminar. Agora eu vou para uma segunda parte, para encerrar minha palavra, e eu vou provar para vocês que não houve nenhuma tentativa de golpe. Pura perseguição política a Bolsonaro e à direita. Então vamos às provas, e eu vou encerrar minha palavra. Prova número 1. Entre os dias 2 e 8 de janeiro, Lula no poder, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, enviou mais de 30 alertas ao governo, dizendo que poderiam haver manifestações violentas.
Nenhum alerta fala em golpe. E qual é a prova? Que a polícia militar, que toma conta de manifestações, estava lá. Se houvesse tentativa de golpe, Lula assinava uma GLO, garantia da lei e da ordem, e botava as Forças Armadas em Brasília. Prova número 2, que não houve golpe. O general, diretor do GSI, o gabinete de segurança de Lula. Gente, isso é uma piada. O palácio de portas abertas, recebendo pseudos golpistas e ele dando água. Que golpe é esse, minha gente? Terceira prova. Como disse o deputado Pazuello para mim, não existe golpe contra prédios. É dano ao patrimônio público. Golpe é para quem está no poder. Lula estava livre e solto em Araraquara. Ninguém tentou nada contra ele. Terceira prova que não teve golpe. Qual a arma que foi apreendida? Essas mulheres e homens que foram presos não tinham nem pedra na mão. Golpe sem armas não existe. Quarta prova. Ah, meu irmão, eu não vou levar nada para casa, vou deixar tudo aqui. Quarta prova, senhor Flávio Dino. Cadê as imagens das câmeras de Brasília? Ou ele apagou ou escondeu. Prova número 5. Como é que Jair Messias Bolsonaro é colocado no inquérito de golpe e ele estava nos Estados Unidos? Pato Donald, Mickey, Tio Patinhas. Bolsonaro estava na América. Eu pergunto à Polícia Federal e Alexandre de Moraes, cadê as conexões? Onde estão as provas que Bolsonaro estava comandando da América essas pessoas? Sexta prova, e essa aqui é interessante, de que não houve golpe. Preste atenção. O ex-comandante do Exército, Freires Gomes, 8 horas de depoimento na Polícia Federal. Olha o que ele fala. O presidente Bolsonaro apresentou hipótese de GLO, artigo 142 da Constituição, hipótese de estado de sítio e de defesa, do 136 ao 109, com detalhe, para estabelecer estado de defesa e de sítio só com a aprovação do Congresso. Que golpe é esse com a Constituição? Quem inventou a farsa de minuta de golpe foi uma jornalista inescrupulosa de O Globo. Então vai aqui meu desafio, Alexandre de Moraes, Polícia Federal, mostra a minuta de golpe e vamos deixar de conversa fiada. Última prova para eu encerrar. Eu estou mostrando provas de que não houve golpe.
quebra-quebra em Brasília, a esquerda fez pior, e várias vezes. Última prova, a delação do coronel Cid. A delação do coronel Cid é cheia de narrativas. É que fulano disse, Beltrano disse aquilo, Beltrano disse para ciclano. Não tem prova de nada. Ele mudou a delação várias vezes. E nós assistimos um vídeo que eu acabei de citar, de Alexandre de Moraes, pressionando ele. Agora, eu vou dar uma resposta a Alexandre de Moraes sobre a delação de Cid, citando o eminente ministro, decano do STF, Gilmar Mendes. Olha o que Gilmar Mendes cita no plenário do STF. Essa maneira de delação, onde a pessoa só é solta depois que fala o que eles querem. Você sabe o que Gilmar Mendes disse? Que é tortura, coisa de pervertido. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes diz que esse tipo de delação é tortura e coisa de pervertido. Dados que você talvez não saiba. A primeira turma do STF, que vai dizer se admite ou não a acusação, escuta o lance. Zanini, advogado de Lula. Flávio Dino, comunista, e chamou Bolsonaro de demônio. E Alexandre de Moraes. São 5. Já está 3-2. Agora escuta, gente, a covardia. O julgamento de Bolsonaro já está feito. Qual é a prova? Escute. O processo tem mais de 80 mil páginas. Os advogados têm 15 dias. E a primeira turma vai ter 10 dias. Que julgamento isento é esse? Eu vou encerrar dizendo: senhores ministros do STF, os senhores estão respaldando um fora da lei e um ditador. Estão jogando na lata do lixo a Suprema Corte. O STF tem sido o Supremo Tribunal da Injustiça e o Supremo Tribunal da politicagem barata. Senhores deputados e senadores, anistia já! E eu termino. Por tudo isso que eu falei, eu provo que essas pessoas estão presas injustamente. Mas eu vou fechar dizendo uma coisa aqui. Pastor, o senhor é radical, hein? Não. Eu vou deixar uma janela. Eu quero apelar aos ministros do STF. A coisa é mais perigosa, senhores, do que nós pensamos. Senhores ministros, ponham juízo. Vamos buscar, isso aí não é a solução que você acabou de gritar. Desculpa, isso aí não é a solução. Vamos buscar um caminho de paz e de conciliação, porque isso não vai ser bom para lado nenhum.
e prazerá. Brava gente brasileira, longe vá, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe essas pessoas presas ilegalmente, Deus abençoe Jair Messias Bolsonaro. As Santas Escrituras diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. São as palavras de Deus. E Ele veio para nos apresentar a verdade. Ele representa a verdade da nossa nação. Com vocês, Jair Messias Bolsonaro. Bom dia, meu Rio de Janeiro. Bom dia, meu Brasil. Eu confesso que hoje está sendo um dos dias mais difíceis da minha vida. Porque nós vamos falar aqui sobre a vida de inocentes. Nós vamos falar sobre a vida de inocentes, sobre a vida de pessoas que estão sendo injustiçadas. Eu jamais esperava um dia estar lutando por anistia de pessoas de bem, de pessoas que não cometeram nenhum ato de maldade, que não tinham intenção e nem poder para fazer aquilo que estão sendo acusados. É muito comum seus governadores, Tarcísio, Mauro Mendes, Cláudio e Jorginho. Aqui nós sempre dizemos que defendemos as mulheres. Qualquer coisa contra uma mulher é uma polêmica enorme no Brasil. E, obviamente, mais que a defesa, devemos ter consideração com as mulheres. E olhem só, eu vou citar o nome de 5 mulheres aqui. A primeira, Débora dos Santos, está 2 anos em prisão preventiva. Está sendo julgada nesse momento em plenário virtual. Todo mundo está esperando mais uma condenação, com uma pesada pena. Eu peço a Deus que isso não ocorra. Temos também a senhora Valdete Ferreira, 73 anos de idade. Condenação, Cláudio Castro, 11 anos de cadeia. Temos também a senhora Iraci Naguchi, 71 anos de idade. Condenação, Tarcísio, 14 anos de cadeia. Temos aqui de Santa Catarina, Jorginho, a senhora Fátima de Souza, 67 anos de idade. Condenação, 17 anos de cadeia. E a última aqui, eu cito Mauro Mendes, que é de Mato Grosso, mas a senhora do Ceará, senhora Francisca Ildete, 62 anos de idade. Condenação, 13 anos de cadeia. E mais dezenas de condenações. Homens, avós, jovens mulheres, mães que acordam e dormem sem dar um beijo nos seus filhos. Como faltou aqui agora, como havia combinado
com o Bruno Scheid, trazer uma senhora de Ji-Paraná, Rondônia. Essa senhora tem 6 filhos. O mais velho, 10 anos. O mais novo, 10 meses. O marido, um caminhoneiro, que chegou num frete de Rondônia, naquele fatídico domingo de 8 de janeiro, lá em Brasília. Tomou um banho e foi para a esplanada. Acabou sendo pego. Condenação, 14 anos de cadeia. Essa senhora com 6 filhos teve seus vencimentos como servidora de Rondônia bloqueados. Vive de favores. E esse homem está foragido. Talvez seja na Argentina, com dezenas de outros patriotas. Eu jamais pude imaginar um dia na minha vida que teríamos refugiados brasileiros mundo afora. Até há poucos anos, a gente não sonhava em passar por uma situação como essa. Estamos passando. Tem alguém passando mal, é isso? O bombeiro, por favor. Aquela senhora que está em pé ali, levantando a mão, tem uma pessoa que está passando mal ali, por favor. É aqui o corredor aqui, por favor, o corredor aqui. Só abrir um corredor aqui, por favor. Ok? Abre o corredor que vai ser transportado aí. Ok? Posso continuar? Essa senhora aqui, tem mais alguém? Tá atendendo ali. Está sendo atendida aí, posso continuar? Serviço médico já está presente. Corredor está aberto. Bombeiro já está ao lado do colega que está passando mal. Vamos continuar. Se precisar, eu paro. Uma pessoa
é importante para nós. Vida e liberdade se confundem. E entendo que a liberdade é tão importante quanto a própria vida. Que uma pessoa sem liberdade não vive. Essas pessoas, essas senhoras, já idosas, todas mais novas do que eu. Porque na sexta-feira agora, eu chego nos meus 70 anos de idade, se Deus quiser. 70 anos bem vividos. Algumas tribulações, mas a satisfação e a consciência de estar ajudando o seu país a sair da escuridão. Essas pessoas que eu citei aqui, senhoras idosas, acusações, entre outras, dano qualificado. Elas têm força para quebrar alguma coisa? Tem alguma imagem de uma delas quebrando alguma coisa? Por que nós sabemos que a pena tem que ser aplicada a quem realmente cometeu aquele dano? Uma outra, associação criminosa armada. Essas senhoras, foi encontrada alguma arma com alguém no dia 8 de janeiro de 23? Uma outra, golpe de Estado. Como disse há poucas semanas no programa Roda Viva, ministro da Defesa José Múcio, golpe de Estado é o povo, Forças Armadas e uma liderança. Quem é a liderança ou quem foi a liderança dessas pessoas? Não tiveram. Foram atraídas para uma armadilha. Até o presidente da República, que costuma acordar tarde durante a semana, acordou cedo domingo e foi para Araraquara. Outro dia conversei com um colega de Israel. Ele falou: que golpe foi esse que o Mossad não ficou sabendo? Quando se há uma tentativa dessa natureza pelo mundo, em poucos minutos, o mundo todo toma conhecimento. Mas qual o objetivo deles? O que eles querem? Todas as narrativas contra mim foram para o espaço. Marielle Franco, baleia, 100 imóveis no Vado Ribeira, móveis no Alvorada, joias, vacina, tudo foi embora. Sobrou a fumaça do golpe. Quando o Malafaia fala em dispositivos constitucionais, eu talvez, por obrigação, conheço um pouco mais a Constituição do que ele. Quando se fala em estado de sítio, estado de defesa, o primeiro passo é o presidente convocar os conselhos da defesa e o Conselho da República. Foi convocado? Não! Você vai naquele trabalho mal feito daquela banda da Polícia Federal que serve Alexandre de Moraes. Está lá que o golpe, segundo eles, começou no dia 29 de julho de 21. Alguém sabe o que aconteceu nesse dia? Vocês não sabem. Uma live que eu fiz lá no Alvorada e critiquei o sistema eletrônico de votação, onde eu dissequei um inquérito aberto em novembro de 2018. Inquérito que até hoje está em aberto. Inquérito esse que eu mostrei para os embaixadores, que no dia seguinte o Alexandre de Moraes classificou esse inquérito como confidencial, ou seja, secreto. Secreto por quê? Qual é a alma da democracia?
é a transparência, é o voto, é a contagem pública dos votos, é a certeza que o eleitor chega de dizer que votou em tal pessoa, o voto foi para aquela pessoa. Eu não estenderei muito não, que o Malafaia, tecnicamente, se comportou como um brilhante advogado aqui, apesar de ele não ser. Eleições de 22, a gente arrastava multidões pelo Brasil. Foi aqui no 7 de setembro, tinha mais gente do que agora. Fazíamos motocicletas pelo Brasil todo. São Paulo, segundo lá, a Polícia Militar, batendo 300 mil motos. Foi em Santa Catarina, foi em Mato Grosso, foi no Brasil todo. O agro estava quase 100% fechado conosco. Os cristãos, da mesma maneira. Nós tínhamos majorado com responsabilidade o Bolsa Família para R$600. Nós, com o Rogério Marinho presente aqui, levamos água para o Nordeste. A Tereza Cristina na agricultura abriu comércio com o mundo todo. O Tarcísio, com orçamento pequeno, cresceu com sua competência e atendeu o Brasil em obras de infraestrutura. O nosso governo fez o seu trabalho. Por que perdeu a eleição? Por que perdeu a eleição? Será que a resposta está no inquérito 1361, secreto até hoje? Eu cometo um crime, tranquilo, se a Rede Globo de televisão me convidar para, a exemplo do que tive no Flow agora, 3 horas ao vivo, Rede Globo, 3 horas ao vivo, vocês perguntem o que bem entender. Eu quero 30 minutos para falar do Brasil, mas pergunte o que bem entender. E eu abro esse inquérito secreto ao vivo na TV Globo. Não sei se meus advogados conseguirão esse inquérito, mas se a divulgação do inquérito foi o início do golpe, o povo tem que saber o que está nesse inquérito. Todos os inquéritos de Alexandre de Moraes são confidenciais, secretos. Ninguém pode saber de nada o que está ali. Ele começou a investigar o presidente da República em julho de 21. A PF não pode investigar o presidente. E não tinha um fato definido. Era um inquérito secreto, originário daquele outro, do fim do mundo. Nos acompanhava 24 horas por dia. O que eles queriam com isso? Minar a presidência da República. Não queriam que a gente continuasse. E houve sim mão pesada do Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 22. Por exemplo, segundo decisão dele, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto. Eu não podia botar a imagem do Lula defendendo ladrões de celular, dizendo que isso era para tomar uma cervejinha. Eu não podia mostrar a imagem do Lula com ditadores do mundo todo. Eu não pude mostrar o Lula em 2009 no Irã defendendo o enriquecimento de urânio para aquele país, e o Lula dizendo que era para fins pacíficos. E nós sabemos, o que o Irã sempre quis foi varrer Israel do mapa. Eu não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Eu não pude mostrar imagens do cortejo fúnebre da rainha da Inglaterra. Eu não pude mostrar trechos das minhas falas por ocasião da ONU.
Ele fez uma campanha para menores de 16 e 17 anos tirar título. E essa garotada dessa faixa etária, a tendência é sempre votar na esquerda. Mais de 4 milhões de votos aí. Pelo menos 2 milhões para o outro lado. Nos foi retirado 1,5 milhão de inserções de rádio por ocasião das eleições. O outro lado podia fazer tudo. Me chamava de misógino, de fascista, de nazista, até de pedófilo os caras me chamaram. De assassino da Marielle Franco. Podia tudo. E nós vimos de uma pandemia e de uma guerra. E nós demos tudo pelo Brasil. Se não fosse a excelente qualidade dos meus ministros e teus assessores, o Brasil tinha afundado na economia. Mas foi diferente. Atendemos os mais humildes com auxílio emergencial. Compramos 600 milhões de doses de vacina para quem quis tomar. Não exigi de ninguém. Não cobrei cartão vacinal. E o mundo está vendo agora o que foi aquele período, em especial, um relatório do Congresso americano de 500 páginas sobre o assunto. A verdade dói e pode tardar, mas ela não falha. Essas pessoas que estão presas, homens e mulheres, idosos, jovens mães, esse é o motivo desse nosso encontro aqui hoje em Copacabana. Mas o que eles querem no final das contas, como o ministro disse há pouco tempo, nós derrotamos o bolsonarismo. O que eles querem? Como viram que a questão da inelegibilidade dá para ser alterada, afinal de contas, me tornaram inelegível. Por quê? Pegaram dinheiro na minha cueca? Alguma caixa de dinheiro no meu apartamento? Algum desfalque estatal? Porque me reuni com embaixadores. E a outra, porque subi no carro de som do Silas Malafaia. A primeira, abuso de poder político. Não ganhei nenhum voto com aquilo. A outra, abuso de poder econômico. Não gastei nenhum centavo com isso também. O que eles querem? É uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado deles. Infelizmente, quem prejulga e julga e faz maldade contra o povo, não posso estar do lado dessas pessoas. Escolhi o lado mais difícil, o lado do meu povo brasileiro. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se algo na covardia acontecer comigo, continue lutando. O que eles querem aqui no Brasil é fazer igual a Venezuela. Lá foi implementado o voto impresso por pressão do governo Biden. E a primeira vez que teve eleições com voto impresso lá na Venezuela, o que aconteceu? Primeiro, o Maduro tirou da sua frente a sua oposição. Tornou Maria Corina e Capriles inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Alguma semelhança com o Brasil? Quando eles querem me tirar por uma condenação, já que a inelegibilidade está ameaçada para eles, inventam uma historinha de golpe.
Que golpe é esse que eu tenho que provar que não dei? E tem que ser o contrário. Eles têm que provar que eu tentei. Queria dizer que o golpe começou no dia 29 de julho de 21 e terminou no dia 8 de janeiro de 23. Ninguém engole essa história. E só não foi perfeito essa historinha de golpe para eles, porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe, morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo. Afinal, o Brasil é um país fantástico. Desculpe, nós seremos vitoriosos. Nós veremos aparecer a justiça, se não é para aquele outro poder que existe para isso, pelo poder legislativo, que até o Lula vete. Nós derrubaremos o veto. Agora, por que a esquerda está contra a anistia? Já que eles, ao longo da história, sempre foram beneficiários de anistia. Como disse há pouco tempo, editorial, o jornal O Estado de São Paulo. Se tirar das mãos do PT a falsa bandeira de defesa da democracia, o PT não existe. Não tem o que apresentar para vocês. Nem para alimentar o pobre, que eles sempre disseram que a nossa meta é dar comida para o pobre, nem isso tem mais. Pesquisas, acreditem ou não, lá no Rio Grande do Norte, eu estou na frente do Lula. Indo para o encerramento, façamos comparações. Compara o nosso governo de poucos anos com o atual. Dá para comparar. Dá para comparar. Na infraestrutura, o atual ministro do PT com Tarcísio de Freitas. Dá para comparar aquele ministro taradão, quem diria, ministro dos Direitos Humanos. Dá para comparar o taradão com a Damares. Dá para comparar o atual ministro da Agricultura, que está fazendo o preço explodir pelo Brasil, com a Tereza Cristina. Na economia, dá para comparar o Haddad com Paulo Guedes. Dá para comparar Janja com a Michele. Nada dá para fazer comparação com esse governo. E a gente se pergunta o tempo todo: quem tirou esse cara da cadeia? Quem anulou os julgamentos? Quem trabalhou no escurinho do cinema para colocá-lo na presidência da República? Esses que fizeram esse trabalho dizem: salvamos a democracia. Essa democracia que está vivendo com prisão de inocentes, com tortura em cima de depoentes, com ameaça de censurar as mídias sociais. Sem liberdade de expressão não tem democracia. O trabalho não é fácil. Alguns querem rapidez, mas creio que o que está acontecendo vai servir de musculatura para todos, para que nós brevemente possamos dizer aqui no Brasil: eu vivo num país democrático. E quem tem que dizer o que pode ou não ser feito no Brasil é o povo brasileiro. Nós somos escravos da vontade de vocês.
sempre digo, ninguém tem o que nós temos. O que está errado? Onde erramos? Escolhas. Escolhas. Qual deveria ser, politicamente falando, a melhor região do Brasil? A mais próspera, a com mais igualdade, com mais oportunidade, com mais amor. Tinha que ser respeitosamente o nosso Nordeste. E por que não é? Não é porque o PT está há 20 anos lá, roubando o nordestino, sonegando educação para eles. Os estados com maior índice de violência, infelizmente, é o Nordeste. E aqui comigo, por coincidência, os 2 melhores, os 3 melhores em índice de violência: Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo. Estou aqui. Esta senhora que está do meu lado e as suas 2 filhas. Aqui é a viúva do Crezão. Não é PL não. Tem gente boa em todos os partidos. Eu, inclusive, há poucos dias tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado com a sua bancada para aprovar a anistia em Brasília. Abaixo de mim, lá de Brasília. Eleições sem Bolsonaro é negar a democracia no Brasil. Se eu sou tão ruim assim, me derrote. E uma esperança para nós. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião das eleições do ano que vem, será um tribunal isento, diferente daquele que conduziu as eleições em 2022. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a Deus pela minha segunda vida. Obrigado a esse povo maravilhoso que cada vez mais se interessa por política, que cada vez mais fala em valores e princípios. Para esse povo que está mudando o destino do nosso Brasil. Muito obrigado. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. A Venezuela financia ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo há pelo menos 15 anos, incluindo financiamento de criação de partidos políticos espanhol Podemos, diz Carvajal. Enquanto eu era diretor de inteligência militar e contra-inteligência na Venezuela, recebi muitos relatórios que mostravam que esse financiamento internacional estava acontecendo. Carvajal cita como exemplos concretos de beneficiados pelo esquema de financiamento o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, né? O Néstor Kirchner, da Argentina, Evo Morales, da Bolívia, Fernando Lugo, no Paraguai, Ollanta Humala, no Peru, Zelaya, em Honduras, Gustavo Petros, na Colômbia, Movimento 5 Estrelas na Itália e o Partido Podemos na Espanha. Então, pessoal, isso aqui foi um pedido de delação premiada. Ele mandou uma carta explicando para o juiz que ele tem provas de que essas pessoas recebiam malas e malas de dinheiro. Tá? Se você continua observando aqui, ele fala sobre as malas. Ó. No documento endereçado à Justiça Espanhola, ele relata em detalhes como era o envio de dinheiro à Espanha durante a criação do partido de esquerda Podemos. Segundo Carvajal, os valores foram transportados para a Europa por meio de malas diplomáticas, um sistema oficial de correspondência entre governos e o corpo diplomático no exterior que não permite violação. Malas diplomáticas. Né? É interessante você ver que o dinheiro era transportado através de malas diplomáticas. Então você mantinha um montão de dinheiro, chegava na embaixada, por exemplo, do Brasil em outro lugar, ali pegava o dinheiro. Você ia lá e pegava o dinheiro. Quer dizer, chegava na embaixada no Brasil, chegava na embaixada da Venezuela, no Brasil,
O dinheiro chegava dentro da embaixada venezuelana, você ia na embaixada venezuelana e levava o dinheiro. Esse dinheiro era para partidos políticos, etc. e tal. Uma coisa estranha que a gente menciona, porque quando se fala de malas, né, malas e malas, a gente fica meio preocupado. Eu mostrei para as pessoas hoje, mais cedo, no vídeo que eu fiz rapidinho, porque tem muitas coisas. Quando a gente começa a falar desse caso aqui, eu lembro de tantas coisas que eu já pesquisei sobre isso, né? E às vezes eu começo a lembrar na hora. Por exemplo, tem esse caso aqui, que foi um caso interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse caso. Investigação revela que Lula conseguiu burlar a fiscalização de voo. Ó, o estranho caso em que um delegado da PF proibiu fiscais de inspecionar bagagens de Lula quando ele se preparava para voar de jatinho privado para Roma. Lula entrou num jatinho com 7 ou 8 malas, indo para Roma. E as malas não passaram no raio-x, né? Na manhã de 3 de junho do ano passado, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um jato particular se preparava para decolar. A aeronave já estava taxiando quando os pilotos e 5 passageiros foram surpreendidos por uma certa operação atípica, fora deflagrada por iniciativa da Receita Federal. Os fiscais foram informados de que malas haviam sido embarcadas de maneira suspeita no jatinho, sem passar pelo raio-x. A operação cinematográfica, porém, foi abordada antes de ser concluída. E isso deu origem a uma investigação sigilosa em curso na Polícia Federal e no Ministério Público Federal. Reportagem da Veja dessa semana teve acesso à investigação que levou que dentro do avião estava o presidente Lula, acompanhado de segurança e mais 3 auxiliares, seu fotógrafo e o assessor. Parece que ele tinha umas 8 malas dentro e as malas não foram revistadas, não passou. Claramente que dentro dessa mala deveria ter um monte de cueca suja, né? Porque ele não quis que ninguém soubesse o que tinha dentro da mala, né? Eram, parece, 7 ou 8 malas. E quando a Polícia Federal viu que não tinha passado pelo raio-x, eles pararam o avião e queriam ver o que estava dentro da mala. Aí um advogado dentro do avião não permitiu. E aí o Lula foi para Roma com as malas. Com certeza, essa mala foi para a Itália, deveria ser roupa. O Lula não queria que a Polícia Federal visse que tipo de roupa que ele tinha, né? Tipo de cueca suja, o tamanho da cueca, talvez as fraldas que ele usa, talvez garrafa de cachaça, porque o Lula gosta muito de cachaça, de repente era garrafa de cachaça, né? É só uma historinha para você entender como é que o negócio é estranho, né? O negócio é muito estranho. Então, voltando ao Poio Carvajal, ele foi preso na Espanha e aí começou um processo, cara, de guerra. Os Estados Unidos entrou em guerra literal, uma guerra diplomática com a Espanha, para tentar trazer o Poio Carvajal para os Estados Unidos. E foi uma guerra de anos, tá? Eu lembro a gente lutando para que o Poio Carvajal chegasse nos Estados Unidos e perto do Poio Carvajal de ser extraditado, sempre acontecia alguma coisa. Sempre acontecia alguma coisa, mas ninguém queria que o Poio Carvajal viesse para os Estados Unidos. Depois de anos de luta, nós conseguimos, finalmente, o Poio Carvajal, ele foi extraditado para os Estados Unidos. Então, ele ia fazer uma delação premiada na Espanha, agora ele faria, ou está fazendo, de acordo com as matérias aqui nos Estados Unidos, uma delação premiada aqui nos Estados Unidos. Algumas pessoas dizem que tem 19 envolvidos que estão no Brasil. Eu não sei se isso é verdade, tá? Procurei em várias fontes, não posso confirmar isso aí. Eu sei que, de acordo com várias fontes, está tendo uma delação, mas eu não sei quem ele está delatando, não sei quem é. Mas o presidente Bolsonaro, que sabe mais do que eu, obviamente, ele acaba de mencionar que o que vai acontecer quando o Poio Carvajal, a delação dele, chegar no Brasil. Saiu da Espanha para os Estados Unidos e agora vai chegar no Brasil. Então, eu não sei o que o Bolsonaro sabe, mas ele mencionou isso, que é interessante. Tá? É muito interessante. Lembrando a você que nessa história do Poio Carvajal tem mais pessoas envolvidas. O Saab, ele foi preso, basicamente ele foi sequestrado pela polícia americana e trouxeram ele aqui para Miami e ele também está sendo julgado e ele também está fazendo delações premiadas. O Saab, ele era o cara que fazia lavagem de dinheiro. Então,
o Poio Carvajal, ele era o responsável da logística. Ele fazia logística para onde o dinheiro da droga ia, né? Para a embaixada da Venezuela na Espanha, embaixada da Venezuela no Brasil, embaixada da Venezuela na Argentina, na Colômbia, na Bolívia, e aí fazia distribuição de dinheiro. O Saab era o responsável por fazer a lavagem do dinheiro. O dinheiro chegava através das drogas e ele abria empresas com esse dinheiro e fazia com que o dinheiro estava entrando, entre aspas, de forma legal. Ele também está preso nos Estados Unidos, também está fazendo uma delação. Então, é uma coisa assim que a gente observa e fala, cara... E aí eu falei para vocês que ele estava prestes a fazer uma delação, eu acho que isso foi 2 anos atrás, e o governo Maduro sequestrou o irmão do Poio Carvajal. Deixa eu ver se eu encontro essa matéria, porque ela é interessante. Peraí. Deixa eu ver se eu encontro essa matéria. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma matéria. Peraí, se eu encontro. Aqui tem uma fonte. Peraí, deixa eu pegar uma fonte melhor. Vamos pegar algumas matérias aqui. Aqui, ó. Vamos ver essa matéria aqui. É em espanhol, tá, pessoal? Que a maioria das coisas, matérias que falam sobre o Poio Carvajal está em espanhol, tá? E se você tiver perguntas sobre isso, eu quero responder suas perguntas, que a gente estudou muito sobre isso aí. Eu lembro de muita coisa que a gente estudava. Olha aqui, ó. Irmão de Hugo El Poio Carvajal foi preso em Maturim. Olha aqui, ó. Iraís Carvajal, sobrinha do general aposentado Hugo El Poio Carvajal, denunciou a detenção arbitrária de seu pai, José Eduardo Carvajal, na tarde de segunda-feira em sua casa, no bairro de Las Cañenas. Que porra é essa aqui? Essa propaganda chata pra burro. De Las Cañenas. A mulher afirmou em um vídeo postado nas redes sociais que um grupo de 8 homens armados apareceu na residência, levou o Carvajal e eles disseram que um chefe o mandou para uma entrevista, que ele precisava falar sobre algo, mas não disseram o que se tratava, disse ele. Depois de várias horas, disse Iraís Carvajal, seu pai conseguiu entrar em contato para dizer que estava no aeroporto de Maturim e que seria levado para Caracas para uma entrevista. Então, aqui está o vídeo da menina, que é a sobrinha do Poio Carvajal. Ou seja, se você já assistiu algum filme de máfia, né? Não sei se você já assistiu filme de máfia, mas assim que funciona um filme de máfia, né? Quando, por exemplo, você tem uma pessoa que é uma testemunha, aí você manda os seus capangas na casa do testemunho, e lá você vai e pega seu filho, sua filha, seu sobrinho, e você sequestra ele, e você diz, se vocês fizerem algum tipo de testemunhar contra, a gente mata seu familiar. Não é assim o que a gente vê nos filmes de máfia? É a mesma coisa. Fomos enganados há anos e não seremos enganados mais, não. Eu não vou dobrar tudo. Alumínio, aço ou carro, não vamos curvar. Nós somos fraudados como um país há muitos anos. Gente, eu tenho uma notícia aqui, acabou de chegar para mim, é uma notícia realmente bombástica. Põe bomba nisso. Põe bomba nisso. Essa notícia aqui mexe totalmente com todo o cenário mundial, tá? Vem direto da Casa Branca, diretamente de Donald Trump. Ele acabou de revelar e fez um pronunciamento contra isso. Base militar do Irã na Venezuela agora. Tem algo acontecendo e o Trump está tomando as suas medidas. Ele acabou de revelar algo aqui que eu vou mostrar para vocês, preste atenção. Lembra que eu falei que essa situação na Venezuela envolvendo esse Essequibo, né, não afeta apenas a América, mas todo o mundo?
porque a Venezuela anunciou aliança com a Rússia e agora está sendo confirmado aqui uma notícia sobre uma base militar do Irã na Venezuela que mexe com todo o cenário mundial. Vou mostrar aqui, eu quero trazer aqui para você a notícia já está na tela, dá uma olhadinha aqui comigo nessa notícia importantíssima. Olha só, você está vendo Donald Trump neste momento. Olha só, Trump não aceitará a base militar do Irã na Venezuela. É o que diz o secretário de Estado. Olha só, gente. O presidente estadunidense Donald Trump não vai aceitar a instalação de uma base militar do Irã na Venezuela. É o que informou o secretário de Estado americano, o Marco Rubio. Meu Deus, olha aí, gente. Olha aí, hein? Desde o governo de Hugo Chávez, a Venezuela tem reforçado a cooperação militar com o Irã. O país asiático, inclusive, tem uma fábrica de drones na maior base aérea venezuelana. Essa daqui você não sabia, hein? A El Libertador. Olha aí. Esses mesmos equipamentos são usados pela Rússia no conflito contra a Ucrânia e pelos extremistas do Oriente Médio. Agora tudo faz sentido, né? Agora sim você está vendo por que o Maduro está com tanta coragem. O Maduro está com essa coragem toda por causa disso. Olha aí. Ó a declaração aqui, ó. O presidente Trump nunca aceitará que o Irã tenha uma base operacional em nosso hemisfério. É o que foi anunciado aí, ó. Na Venezuela ou em qualquer outro lugar. É o que disse Rubio em entrevista à emissora televisiva americana, a Fox News. Gente, olha isso, ó. O assunto veio à tona após Rubio ser questionado sobre o futuro de Maria Corina Machado, a líder da oposição à ditadura de Nicolás Maduro. Ela é uma das poucas de todas as grandes figuras da resistência venezuelana, da oposição, que está falando que ela é a única que resta. Eu sei que é difícil morar lá. Estou ciente da ameaça que enfrentam todos os dias, pontuou o Rubio. O secretário ainda lembrou do episódio da invasão de um navio do país às águas guianenses e acusou a ditadura venezuelana de ser um regime de tráfico de entorpecentes e de ser responsável pela escalada de violência em várias cidades dos Estados Unidos, por não aceitar de volta 200 membros da Tren de Araguá. A facção venezuelana foi colocada pelo país na mesma lista de grupos extremistas que inclui o Estado Islâmico, né? Olha aí, hein? Meu Deus! Vai comentando aí, hein? Vai comentando aí, ó. Olha o que ele falou, ó. Eles aceitaram 2 voos, menos de 200 membros de gangues, e agora estão se recusando a fazer mais. Isso é inaceitável. E então há consequências. É por isso que o presidente cancelou uma concessão que Joe Biden estupidamente lhe deu. Ele lhe deu milhões, bilhões de dólares em receita para esse regime. E temos outras opções para continuar punindo esse regime, declarou. E questionado sobre as fraudes nas eleições venezuelanas, Marco Rubio diz acreditar que o Irã e os narcocartéis estão por trás da continuidade do regime de Maduro. Acredito que o futuro da Venezuela está nas mãos do povo venezuelano. E essa solução é uma eleição legítima, democrática e observada. Tudo que não aconteceu, lamentou. Olha aí, gente. Palavras aí, né, do americano. Estamos vendo neste momento a situação esquentando mais ainda. Donald Trump não vai aceitar base militar do Irã na Venezuela.
Zasca tras zasca del vicepresidente J.D. Vance a los burócratas que quieren silenciar la inteligencia artificial. Brutal repaso a toda esa burocracia que se presenta como la solución a todo y en realidad es el problema de todo. Increíble lo que ha dicho y es muy importante porque debemos recordar por qué los burócratas le tienen miedo a las inteligencias artificiales y es porque les quita el poder de silenciar, de cancelar y de vetar la libertad de expresión y el conocimiento. Esto es clave. Vamos a analizarlo en detalle, vamos a analizar por qué las inteligencias artificiales no son una amenaza, sino una oportunidad y vamos a escuchar a J.D. Vance porque es increíble. Adelante. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Zasca tras zasca. Las caras de algunos de estos burócratas son de verdad un mapa. Increíble el discurso que ha dado J.D. Vance en una conferencia en la que todo un grupo de de políticos, muchos de ellos extractivos y confiscatorios, se han presentado para hablar sobre las amenazas de la inteligencia artificial, la seguridad con la inteligencia artificial y que ellos, obviamente, van a ser los que solucionen todos los problemas. Veréis las caras ante lo que dice J.D. Vance. Por favor, vamos a verlo. And I, of course, want to thank Prime Minister Modi for being here and for co-hosting the summit, for all of you for participating. And I'm not here this morning to talk about AI safety, which was the title of the conference a couple of years ago. I'm here to talk about AI opportunity. Oportunidad de las inteligencias artificiales. Lo que va a decir ahora es absolutamente clave. ¿Y por qué es relevante? Porque ya se estaban presentando muchos de los que están ahí sentados como esos censores burocráticos que tanto peligro y tanto daño hacen. When conferences like this convene to discuss a cutting-edge technology, oftentimes I think our response is to be too self-conscious, too risk-averse. But never have I encountered a breakthrough in tech that so clearly calls us to do precisely the opposite. Exactamente lo opuesto. Mirad a von der Leyen la cara. Now, our administration, the Trump administration, believes that AI will have countless revolutionary applications in economic innovation, job creation, national security, healthcare, free expression, and beyond. Y libertad de expresión. Fíjate cómo lo explica. And to restrict its development now will not only unfairly benefit incumbents in the space, it would mean paralyzing one of the most promising technologies we have seen in generations. Now, with that in mind, I'd like to make 4 main points today. Number 1, this administration will ensure that American AI technology continues to be the gold standard worldwide, and we are the partner of choice for others, foreign countries, and certainly businesses as they expand their own use of AI. Punto número 1. La tecnología estadounidense de inteligencia artificial va a ser el estándar, el patrón oro de la tecnología mundial y además que sea la preferida por los socios de todo el mundo. ¿Por qué? Por la libertad. Number 2, we believe that excessive regulation of the AI sector could kill a transformative industry just as it's taking off. And we'll make every effort to encourage pro-growth AI policies. And I like to see that deregulatory flavor making its way into a lot of the conversations this conference. Mira, la cara. Todos estos venían a regulación, prohibición, limitación, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, es que es espectacular. Number 3, we feel very strongly that AI must remain free from ideological bias.
libre de sesgo ideológico. Es que es escucharlo y los defensores de la libertad nos emocionamos. Fíjate lo que ha dicho, ¿eh? El exceso de regulación mata la innovación, la tecnología y además lo que espera ver es que ese viento de desregulación llegue a los países que conforman esta conferencia. La cara de los burócratas, como si estuviesen escuchando al diablo, ¿eh? Pero cuando dice libre de sesgo ideológico, claro, ¿qué es lo que quieren un montón de estos burócratas? Utilizar las inteligencias artificiales para sesgar la información y para cancelar, vetar y utilizar la información de la manera que le interese a los políticos. Ay, amigos, si es que se les ve la patita. That American AI will not be co-opted into a tool for authoritarian censorship. Que no se va a utilizar las inteligencias artificiales norteamericanas para convertirse en una herramienta de censura autoritaria. Absolutamente clave. And finally, number 4, the Trump administration will maintain a pro-worker growth path for AI. La cara... La cara de Trudeau, por favor, la cara de Trudeau. Es como si estuviera escuchando a Satán, cuando lo que es más cercano a Satán ha sido la administración Trudeau. La cara de Trudeau, la cara de los burócratas que están todos enfadados porque están escuchando libertad, desregulación, evitar el sesgo ideológico. Fíjate las cosas que está diciendo, ¿eh? So it can be a potent tool for job creation in the United States. And I appreciate Prime Minister Modi's point. AI, I really believe, will facilitate and make people more... La cara... Por favor, es que la lista, Es que la lista de burócratas es espectacular. Mira la cara, por favor, de von der Leyen, que parece que está escuchando, pues no lo sé, el mal. Cuando lo que está diciendo es todo lógica. Y cuando lo que está demostrando es por qué Estados Unidos sigue siendo un líder tecnológico y por qué otros países, desde Canadá hasta la Unión Europea, están perdiendo la batalla tecnológica. Productive, it is not going to replace human beings. It will never replace human beings. And I think too many of the leaders in the AI industry, when they talk about this fear of replacing workers, I think they really miss the point. AI, we believe, is going to make us more productive, more prosperous, and more free. Más libres, más productivos y más prósperos. Claro que sí, efectivamente, como dice J.D. Vance, las inteligencias artificiales no destruyen empleo. Lo que hacen es desplazar competencias y crear muchísimo más empleo, no solamente en los sectores de alta cualificación, sino en los sectores de lo que se llama baja cualificación, que es un concepto ridículo en cualquier caso, como lo sabemos por los países más tecnologizados y los países con más nivel de robotización, como es el caso de Corea del Sur. The United States of America is the leader in AI, and our administration plans to keep it that way. The U.S. possesses all components across the full AI stack, including advanced semiconductor design, frontier algorithms, and of course, transformational applications. Now, the computing power this stack requires is integral to advancing AI technology. And to safeguard America's advantage, the Trump administration will ensure that the most powerful AI systems are built in the U.S. with American-designed and manufactured chips. Esto es lo lógico, ¿no? O sea, es que tienes que escuchar luego a todos los burócratas hablar de liderazgo en inteligencias artificiales cuando ponen barreras al conocimiento, barreras a la innovación, barreras fiscales. Es brutal, es brutal. Lo que nos explica J.D. Vance en esta maravillosa conferencia es la pura lógica. Lo que está hablando es pura lógica, ¿no? Y me alegro de que se haya presentado en una conferencia en la que políticos se supone que todos los niveles ideológicos, pero que en realidad tienen un tronco común, que es el del estatismo. Políticos que están asustados ante el avance de la tecnología porque la tecnología diluye el poder de los burócratas. Políticos que están absolutamente aterrados
ante el avance de las tecnologías como las inteligencias artificiales, porque están dando libertad de expresión, mayor productividad, mayor crecimiento y mayor capacidad a las empresas y a los que crean riqueza. Es increíble. Un político debería estar encantado con las inteligencias artificiales. Sin embargo, en un país tan profundamente analógico y tan poco tecnologizado como es el caso de España, el gobierno lo primero que ha hecho ha sido crear una agencia de supervisión de la inteligencia artificial. Buscad el vídeo en mi canal sobre la agencia de supervisión de la inteligencia artificial que han creado esta banda de caraduras. Pero sobre todo, lo que es vergonzoso es que muchos de estos líderes escuchen estas palabras que son sentido común. Lo que está diciendo J.D. Vance es puro sentido común. Fortalecer la capacidad de Estados Unidos en cuanto a inteligencia artificial, fortalecer la posición en toda la cadena, desde la minería hasta la fabricación de chips, hasta cualquier otro factor, incluido, por supuesto, los algoritmos y la tecnología en sí misma. Bien, ¿qué es lo que está diciendo para que se enfaden o para que miren con cara como si estuviésemos hablando de la maldad? Pues claro, ¿qué es lo que pasa? Verás, la inmensa mayoría de estos políticos quieren utilizar una amenaza inexistente, la de las inteligencias artificiales, para utilizarlo como una herramienta de represión. Claro, primero te dicen, no, es que hay que regular y hay que controlar las inteligencias artificiales para garantizar la seguridad. Y lo que en realidad están haciendo, como siempre que utilizan el argumento de la seguridad, lo que están haciendo es introducir el caballo de Troya de la cancelación, del veto, de la censura y el sesgo ideológico. Y el sesgo ideológico. Claro que quieren introducir el sesgo del estatismo, cancelar las opiniones que sean discrepantes, etc. Y la maravilla que tiene esta revolución de las inteligencias artificiales es que genera muchísimas mayores oportunidades, particularmente para las personas que tienen eso que se llaman menor nivel de capacitación, que es un error. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Veréis, todos los que hemos vivido la revolución del Excel recordamos que para conocer y utilizar Excel tenías que dar un curso. Mucha gente, incluso en su currículum vitae, ponía curso de Excel avanzado, ¿verdad? Y necesitabas de formación reglada para poder utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas. Y eso efectivamente sí dejaba a mucha gente detrás. ¿Cuál es la maravilla de las inteligencias artificiales? Que las inteligencias artificiales no requieren de un conocimiento previo o de una formación reglada o de unos cursos de capacitación, sino que requieren de saber hacer preguntas y de moverse junto con las inteligencias artificiales en ese proceso de conocimiento y de fortalecimiento de la información que se genera con la inteligencia artificial. Por eso es la persona que tiene un nivel de capacitación menor en términos reglados, en términos formales, en términos de educación reglada, suele ser la más indicada y la que mejor trabaja con la inteligencia artificial, porque son los que saben hacer preguntas. Con el tema de la inteligencia artificial, y es normal, por lo tanto, que los burócratas se conviertan en estos que odian este avance, ocurren varias cosas, ¿no? Aparece un montón de gente inmediatamente, como ante cualquier avance tecnológico, y lo aprovecha para introducir el miedo y la represión. Vamos a morir todos, nos vamos a quedar sin trabajo, la inteligencia artificial lo va a hacer todo y te vas a quedar sin trabajo. Dame tu libertad, dame tu seguridad, que yo te voy a garantizar el futuro. Yo, el burócrata, te voy a garantizar el futuro. Es un engaño, como siempre. Las inteligencias artificiales, como dice J.D. Vance, no generan destrucción de empleo. Lo que generan es una gigantesca oportunidad y lo que hay que hacer es
dar las oportunidades a la economía y a las empresas privadas para aprovechar al máximo esas oportunidades en una estrategia pro trabajadores, que es lo que está proponiendo la administración Trump y Vance, y no en una estrategia anti-trabajadores, que es lo que estamos viviendo en la Unión Europea, en España y en tantos países, en donde se prefieren clientes rehenes antes que trabajadores independientes y libres. Eso es un dato. Por lo tanto, debemos ser extremadamente optimistas y a la vez cautelosos. Optimistas con el enorme potencial y las oportunidades que genera la inteligencia artificial, sabiendo que esa inteligencia artificial tiene una ventaja fundamental, que no es una. Todos los que hayáis visto Terminator y sus secuelas, que vendían la idea de esa inteligencia artificial que tomaba conciencia de sí misma y destruía a la humanidad, sabéis que no tiene ningún sentido. Las inteligencias artificiales son miles. Son miles y, además, lo más importante, son del sector privado. ¿Y por qué es importante que sean miles y del sector privado? Primero, porque, por definición, las inteligencias artificiales sin la cooperación con el ser humano no tienen ningún sentido. Van aprendiendo con nosotros y facilitan nuestra labor y nos dan mucha más productividad y mucha mayor facilidad. Número 2, que sean empresas privadas nos protege de la utilización por parte de los estados de las inteligencias artificiales para sesgar la información, para manipular, para cancelar y para vetar. ¿Por qué? Porque el riesgo de desinformación cuando la tecnología y la información la controla el Estado es del 100%. Fíjate lo que dice J.D. Vance cuando se habla sobre inteligencia artificial. Habla de libertad de expresión, las caras de la gente. Habla de desregulación, las caras de los políticos. Es increíble, ¿verdad? Es increíble que estemos ante un avance que va a ser, y está siendo ya, es una realidad, porque las inteligencias artificiales no son el futuro, son el pasado. Y lo que está llegando es mucha mayor innovación y crecimiento tecnológico. Es increíble que los políticos, como siempre, se dediquen a poner trabas y a hundir la innovación. Zasca tras zasca. Vamos a escuchar algunos otros comentarios. Mira la cara de von der Leyen. La cara de von der Leyen. And want to embark on the AI revolution before us with the spirit of openness and collaboration. Fíjate, con el espíritu de apertura y colaboración. Fíjate lo que está diciendo de mano. To create that kind of trust, we need international regulatory regimes that fosters the creation of AI technology rather than strangles it. Necesitamos sistemas regulatorios que lo que hagan es promocionar y fortalecer el crecimiento de las empresas de inteligencia artificial en vez de estrangularlo. And we need our European friends in particular to look to this new frontier with optimism rather than trepidation. Mensaje directo, ¡boom! Mensaje directo a la Unión Europea y a esa von der Leyen que estaba ahí hablando, vamos, como si estuviese hablando directamente de Leviatán cuando hablaba de la inteligencia artificial. Mirarlo con optimismo en vez de con miedo, ¿no? Now, the development of cutting-edge AI in the U.S. is no accident. By preserving an open regulatory environment, we've encouraged American innovators to experiment and to make unparalleled R&D investments. Otra lección, mira las caras de la gente. Con un sistema regulatorio abierto, flexible y, desde luego, no sobreregulado, lo que se ha permitido es que florezca la innovación. El exceso de regulación no hace que crezca la innovación, lo que hace es estrangularla, como bien dice J.D. Vance. Of the $700 billion, give or take, that's estimated to be spent on AI in 2028, over half of it will likely be invested in the United States of America. Now, this administration will not be the one to snuff out the startups and the grad students producing some of the most groundbreaking applications of artificial intelligence. Instead, our laws will keep big tech, little tech, and all other developers on a level playing field.
Now, with the president's recent executive order on AI, we're developing an AI action plan that avoids an overly precautionary regulation. Atención a las caras, que evita un exceso de precaución. Un exceso de precaución ante un enemigo inexistente, ante un peligro inexistente. Hay que ver las caras, ¿eh? Yo es que estoy flipado. Regime, while ensuring that all Americans benefit from the technology and its transformative potential. Now, we invite your countries to work with us and to follow that model if it makes sense for your nations. However, the Trump administration is troubled by reports that some foreign governments are considering tightening the screws on U.S. tech companies with international footprints. Now, America cannot and will not accept that, and we think it's a terrible mistake, not just for the United States of America, but for your own countries. The U.S. innovators of all... Los gobiernos que están poniendo barreras a las empresas tecnológicas estadounidenses se van a encontrar con la respuesta inequívoca de la administración Trump. Lo que está diciendo tiene toda la razón, porque lo primero que quieren hacer muchos gobiernos es estrangular, limitar y ponerle todavía más barreras a las empresas tecnológicas que nos están dando libertad, que nos están dando oportunidad y que nos están dando la llave del progreso, de la riqueza y de la mejora de las condiciones de los trabajadores, de las empresas y de los ciudadanos. Los políticos no son la solución, son el problema. Many of our most productive tech companies are forced to deal with the EU's Digital Services Act and the massive regulations it created about taking down content and policing so-called misinformation. And of course, we want to ensure the internet is a safe place, but it is one thing to prevent a predator from preying on a child on the internet, and it is something quite different to prevent a grown man or woman from accessing an opinion that the government thinks is misinformation. Toma ya, toma ya, toma ya. Eso sí que es un zasca. Esa vergüenza de esta gentuza que está utilizando el concepto de desinformación para decidir lo que les interesa que tú leas, lo que les interesa que tú puedas tener acceso para censurar y para callar. Toma ya el zasca brutal a esa Unión Europea que lo que ha hecho ha sido una decisión absolutamente vergonzosa, como es la de esa normativa que lo que hace literalmente es decidir qué contenido consideran ellos que es desinformación. Oye, los que te han vendido la mentira sobre las restricciones del COVID, los que te han vendido mentiras sobre las mascarillas, los que te han vendido mentiras sobre la guerra de Gaza, los que te han vendido mentiras sobre la posición de Israel, los que te están vendiendo todos los días mentiras sobre la posición del presidente Trump con respecto a Gaza, con respecto a Ucrania y con respecto a los aranceles, por ejemplo, los que te han mentido y te continúan mintiendo diciendo que son líderes del libre comercio mientras ponen más aranceles que nadie. Esa es la realidad. Y J.D. Vance lo recuerda. Meanwhile, for smaller firms, navigating the GDPR means paying endless legal compliance costs or otherwise risking massive fines. Now, for some, the easy... Y eso, mis queridos amigos, son aranceles. Eso son aranceles. Eso es proteccionismo. Eso sí que es proteccionismo, además destructivo, porque la Unión Europea con esa legislación no solamente le pone unas enormes barreras a las empresas tecnológicas estadounidenses y además introduce la censura, la aleatoriedad y el sesgo, sino que además, y esto es lo más peligroso, es que lo está hundiendo y está hundiendo completamente las posibilidades de las empresas tecnológicas y startups europeas de crecer y fortalecerse con unos costes absolutamente inasumibles. Eso es proteccionismo y no los aranceles de Trump, que los usa como arma geopolítica para equilibrar la balanza. Is this really the future that we want? Ladies and gentlemen, I think the answer for all of us should be no. Exactly. There's no issue where we worry about more than regulation when it comes to energy. And again, I appreciated the comments of so many at the conference.
because they recognize that we stand now at the frontier of an AI industry that is hungry for reliable power and high-quality semiconductors. Yet too many of our friends are deindustrializing on the one hand and chasing reliable power out of their nations and off their grids with the other. Es que es increíble. Y vuelve a hablar con toda la razón de la Unión Europea, que está desindustrializándose y destrozando sus opciones de competitividad energética y a la vez exigiendo a los demás que les ofrezcan energía. The AI future is not going to be won by hand-wringing about safety. It will be won by building, from reliable power plants to the manufacturing facilities that can produce the chips of the future. Now, at a personal level, what excites me most about AI is that it is grounded in the real and the physical economy. The success of the sector isn't just a matter of smart people sitting in front of a computer screen and coding. It depends on those who work with their hands, even as robotics will change our factories. It will certainly make our healthcare providers better at treating diseases, but it will also depend on the data produced by those healthcare providers, by those doctors and nurses. Es absolutamente espectacular, me parece absolutamente espectacular. Un discurso que habla de oportunidad, un discurso que habla de facilidades, un discurso que habla de fortalecer la industria, la competitividad, el bienestar, el acceso a la riqueza y la creación de riqueza. Un discurso que habla de optimismo en vez de los que te intentan vender una amenaza para introducir la represión y la censura. Un discurso absolutamente espectacular. Lo podéis ver entero en mis redes sociales, lo podéis ver en X, que también lo he subido, pero me parece que debemos escucharlo con calma y debemos aprender de lo que llega de Estados Unidos y de tantos otros países, también de Argentina, etc. La libertad avanza, la ola de libertad es imparable. Y la burocracia es el problema del mundo. Esa burocracia que se ha alimentado de la represión y de la cancelación que genera esa neoinquisición de la ultraizquierda para aumentar masivamente su poder. La burocracia es el problema del mundo, la ultraizquierda es el problema del mundo, no la administración Trump, ni mucho menos el vicepresidente J.D. Vance. Enhorabuena, J.D. Vance. Increíble discurso ante un montón de liberticidas y a todos vosotros, acordaos, que no os engañen cuando te están diciendo que te van a garantizar seguridad ante una falsa amenaza, diciéndote que tienes que entregar tu libertad y tu capacidad de informarte independientemente, no te van a proteger de nada, lo que te van es a reprimir. Que se acabe la censura, la burocracia y que desaparezca este virus de la ultraizquierda wokeista. Que no te engañen. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!